Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 10 de janeiro, nós iniciamos um novo tempo litúrgico na igreja, o tempo comum. Sim, ontem, com a festa do batismo do Senhor, nós concluímos o tempo do Natal. E agora, a partir de hoje, nós iniciamos o tempo comum, tá bom? O evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 20, que diz assim: Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está na sua vida pública. O evangelho de hoje narra, segundo São Marcos, a primeira pregação de Jesus. Jesus em sua primeira pregação. Diz o Evangelho, pregando o Evangelho de Deus, ele falou: O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. O que significa o reino de Deus estar próximo? Na verdade, esse próximo não é aquilo que vai acontecer. Claro que o reino de Deus é uma dinâmica. Mas em Jesus, naquele momento, ele já chegou. Ele já está sendo realizado no mundo. Então, ele está próximo de nós, porque ele está no meio de nós. Como eu falei, é a partir da presença de Jesus, o Verbo encarnado, que o reino de Deus se faz presente no meio de nós. Então é isso que Jesus anuncia. Jesus anuncia o reino de Deus, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Mas interessante, ao mesmo tempo que Jesus anuncia o reino de Deus, ele faz um convite. Qual é o convite? Ele vai dizer: Convertei-vos e crede no Evangelho. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus já chegou. Ele está aqui. Ele já começa a acontecer. Agora, é o seguinte: quer participar do reino de Deus? Duas coisas: conversão e fé. Convertei-vos e crede no Evangelho. É justamente o versículo que na quarta-feira de cinzas, o padre, quando vai impor as cinzas na cabeça dos fiéis ou na fronte, o padre vai dizer, colocando as cinzas, o padre vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Veja, se trata de uma exigência do reino de Deus. Não tem como nós buscarmos o reino de Deus sem fé e sem conversão. Não tem. Ou nós nos convertemos e cremos no Evangelho, aderimos à palavra, o ensinamento de Jesus e à sua pessoa, para participarmos do reino de Deus, ou nada feito. Ou nada feito. É a condição. A condição para se participar do reino de Deus é esta: conversão e fé. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas tem uma outra coisa muito importante no Evangelho de hoje, o que é? É porque Jesus ele passa à beira do mar da Galileia e Jesus começa a fazer o convite para o seu seguimento. Primeiramente, Jesus vê Simão e André, seu irmão. Estavam trabalhando,
Veja, não eram pessoas desocupadas. Às vezes as pessoas pensam que Jesus só chama as pessoas que não têm o que fazer. As pessoas que não têm o que fazer, elas estão na igreja. As pessoas que não têm o que fazer, elas estão nas pastorais, nos grupos, porque esse negócio de pastoral, de grupo, de movimento, é para quem não tem o que fazer. Eu tenho o que fazer, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, não tenho um tempo para isso. Não, não é assim. Jesus não chama os desocupados, não é isso. O que os discípulos estavam fazendo? Consertando as redes. Eles primeiramente, Simão e André, vai dizer o evangelho, lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. E caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, e estavam na barca, esses sim, consertando as redes. E Jesus logo os chamou. E estes também deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Então vejam, eles não estavam ou não eram desocupados, estavam trabalhando, eram pescadores. Mas diz o Evangelho, imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. E seguiram Jesus. E é tão interessante, meu povo, porque Jesus, ele nos convida para o seu seguimento, ou seja, para a conversão e para a fé nele e na sua palavra, para que participemos do seu reino. Mas interessante, é porque Jesus também já está dizendo a missão que vai dar para eles. Eu farei de vós pescadores de homens. Aqui é uma outra coisa interessante. Então, primeiro, Jesus convida para que nós participemos do seu reino, mas esse chamado é ao mesmo tempo um chamado que nos torna colaboradores de Jesus na construção do reino de Deus, na implantação do reino de Deus neste mundo. Eu pergunto a você, melhor dizendo, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele pode contar com você para que o reino de Deus aconteça ao redor da sua vida, ao redor de tudo aquilo que está acontecendo com a sua vida. Jesus pode contar com você para a implantação do reino de Deus. Jesus quer fazer de você também pescador, pescador e pescadora de homens. Ele pode contar com você. Você é chamado sim a participar do reino de Deus, mas não somente a participar, a ser um colaborador de Jesus, para que o reino de Deus aconteça. Em quantos lugares ao seu redor, você pode ir aí analisar, às vezes dentro de casa, na vida de família, às vezes com os vizinhos, na rua que você mora, na comunidade que você mora, no trabalho que você tem. Às vezes é ali que o reino de Deus precisa acontecer, ou seja, que não está acontecendo ainda. E Jesus quer contar com você, para que a sua presença seja, aonde você estiver, a presença do reino de Deus. Jesus pode contar com você? Qual a sua resposta? Você vai seguir Jesus ou vai dizer que está ocupado, que tem mil e uma coisas para fazer? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.